Olá a todos do Hematolog. A gente está em março, famoso Março Borgonha, que é o mês da conscientização do mieloma múltiplo. E para isso, eu trouxe dois especialistas em mieloma daqui do grupo, né, do Hospital Gelita Albert Einstein, doutora Mariana Kerbal e doutor Ricardo Helma. Obrigada por terem vindo. Oi, Ju, Oi, obrigada. oi, Ju, obrigado pelo convite. Então, como a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo sobre a importância da conscientização, então acho que tudo começa com o diagnóstico, né? Então, Mari, como é que você recebe um paciente? Quais são os exames que você pede para outros colegas especialistas? Então, qual é o enfoque que você dá? Bom, Ju, acho que é importantíssima a sua pergunta. Eu acho que o mieloma múltiplo é uma doença que chega para muitos médicos e tanto o paciente quanto os médicos é importante ter essa doença em mente, né? Porque muitas vezes ele chega, por exemplo, para um ortopedista, um paciente que tem uma lesão óssea, ou ele chega para um nefrologista com uma alteração renal, ou muito comumente para um geriatra, né? Já que é uma doença que é muito mais comum nos pacientes mais idosos. Às vezes, no exame de rotina, tem um exame que a gente fala que é eletroforese de proteína, que vem alterada, que é a pista, né, para o geriatra, para o clínico, para a gente saber que essa doença pode estar acontecendo. Então, eu acho que a gente ter esse meio de conscientização é importantíssima, tanto para o paciente ter uma ideia que essa doença existe, que muitas vezes nunca nem ouviu falar dela, né, e poder procurar ajuda se ele estiver apresentando, então, as manifestações clínicas, né, então, quais são as principais? O que a gente fala que é a disfunção do rim, disfunção renal, alguma alteração nos ossos, ter uma anemia. Então, nessa situação que o paciente tiver essas alterações, ele deve, né, procurar um médico, e os médicos estiverem acompanhando esses pacientes, é importante que investigue e encaminhe para a gente. Então, a gente costuma fazer uma investigação inicial com exames de sangue e exames de urina. Então, o exame de sangue a gente procura se tem uma proteína alterada, que é a proteína monoclonal, e que a gente pode, então, como eu disse, no sangue e na urina, e se a gente encontrar essa alteração, a gente continua a investigação com o exame de medula óssea, que em geral é feito mais pelo hematologista mesmo. E quanto antes a gente conseguir diagnosticar e começar a tratar, menor a chance do paciente ter alguma complicação relacionada ao mieloma múltiplo. Legal. E você já citou, né? Então a gente sabe que muitas vezes um dos órgãos acometidos é o osso, né? Tem algum exame melhor para rastrear essa doença óssea do paciente? Então, a grande questão do mieloma, a gente fazer um diagnóstico precoce para evitar que o paciente tenha fratura, Uhum. que é a principal lesão óssea que vai piorar muito a qualidade de vida do paciente. Antigamente a gente fazia raio-x do corpo total, hoje em dia esse exame a gente não se faz mais. Basicamente a gente tem três opções. Uma é uma que a gente chama de tomografia corporal total de baixa dosagem. É um exame que o paciente entra numa máquina de tomografia com baixa carga de radiação, ela vê basicamente os ossos. Então é um bom exame de triagem, mas ele não pega lesões muito pequenas. O exame mais sensível, mais específico, seria uma ressonância que a gente faz da coluna, da bacia, dos ossos longos, procurando pequenas lesões, que quando a gente acha, já fecha o critério diagnóstico de mieloma. E o exame mais sensível de todos é o PET-CT, né, que também vê todo esse esqueleto ósseo, vê atividade metabólica, mas o PET é um exame extremamente sensível, então ele é muito bom para a gente fazer uma avaliação de tratamento, ver como está sendo a evolução, não é nem tanto para o diagnóstico, porque pela alta sensibilidade dele, às vezes a gente acaba achando lesões que não necessariamente são do mieloma. E aqui a gente já está falando, assim, dos exames, mas lembrando que a gente tem entidades diferentes, né? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho aí que existe a gamopatia monoclonal, existe o mieloma assintomático ou smoldering e o mieloma sintomático, que aí sim, esse tem tratamento. Então, você podia começar falando de MGUS? Então, a gente sabe que as gamopatias, né, que o mieloma múltiplo é uma gamopatia, elas, que nem você comentou, ela é dividida em várias etapas da doença. Talvez a etapa inicial, que dá o start na doença, é o que a gente chama de gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que a gente chama de MGUS, né? Então, é aquele paciente que tem um aumento de uma proteína no sangue ou na urina. Esse exame é quantificável por esse exame que é a eletroforese de proteínas, ou a imunofixação, que é um exame relativamente simples. E no decorrer da doença, alguns pacientes podem evoluir para outras doenças, como só insuficiência renal, então uma gamopatia de significado renal, o mieloma assintomático, que é aquele paciente que já tem uma carga de doença maior na medula óssea, número maior de plasmócitos doentes, mas ainda não tem uma lesão de órgão-alvo. É muito discutível se esse paciente precisa de tratamento precoce ou não. E o mieloma múltiplo propriamente dito, que é o paciente que tem um número de plasmócitos elevados na medula óssea, acima de 10%, com uma lesão de órgão-alvo, esses que a Mari comentou, anemia, insuficiência renal, lesão lítica, alteração do cálcio. Certo.
E aí, né, acho que chegando ao diagnóstico e a indicação de tratar, como você aconselha o paciente? Como você divide o paciente? Qual é a sua avaliação para falar sobre tratamento? Sua pergunta é bem importante, Ju, porque realmente a gente diferencia, quando a gente diagnostica o paciente, em 2 grupos, né? Até a gente pensa que talvez isso até com o passar do tempo diminua essa divisão, mas a gente diferencia aqueles que conseguem receber um transplante autólogo de medula e aqueles que não conseguem receber um transplante autólogo. E por que a gente diferencia assim? Que é uma doença de pacientes mais idosos. Então, se for um paciente idoso que não tem condição clínica de receber uma quimioterapia mais pesada, em altas doses, que é uma quimioterapia que a gente faz internado, porque ele já tem alguma alteração cardíaca, pulmonar, renal, porque a gente acha que aquilo vai ser muito tóxico para ele, a gente desenha todo o protocolo sem incluir o transplante. E é o que a gente fica feliz é que com o avanço assim, das novas terapias, como a gente tem evoluído bastante, a gente consegue tratar muito bem atualmente esses pacientes mesmo sem fazer o transplante, com sobrevida e uma expectativa de vida bastante elevada. Mas se o paciente ele tem um mieloma, mas ele é um pouco mais jovem, até ali 65 anos, 70 anos de idade, não tem nenhuma outra doença, paciente às vezes atleta, né, faz atividade física, realmente tolera fazer uma quimioterapia em altas doses, ainda hoje a gente inclui esse transplante na primeira linha de tratamento dele. Então a gente planeja uma terapia inicial, aí 4 ou 6 ciclos de tratamento para diminuir a quantidade de doença que ele tem, e aí a gente faz um transplante autólogo já programado nessa terapia inicial, e depois a gente mantém uma manutenção. E por que a gente ainda faz isso? Porque a gente tem trabalhos que mostram que fazer esse transplante autólogo faz com que ele fique mais tempo sem a doença voltar. Então, a gente consegue dar mais anos dele livre dessa doença que a gente ainda considera bastante importante. Então, a gente faz essa diferenciação inicial e por isso que é importante a gente estar num serviço que a gente consegue ter uma equipe de suporte junto, ter um geriatra acompanhando com a gente, ajudando a gente a fazer essa avaliação para que a gente consiga, de uma forma mais objetiva, diferenciar, né, esse paciente, se ele tem condição clínica de fazer um transplante autólogo ou não, e acompanhar direitinho também depois do transplante. E aí você já começou a falar que existem fases do tratamento, né? Então existe a indução, né? Uma consolidação ou não com transplante e uma manutenção, né? Porque, enfim, ainda hoje, né, com o nosso conhecimento atual, mieloma múltiplo ainda não é uma doença curável, é uma doença que tem acompanhamento, tem tratamento, mas que vai evoluir aí com recaídas. Então, hoje, a gente teve algumas novidades de primeira linha, de como mudar, como escolher o tratamento. Então, Mariana, como a nossa transplantadora-chave, podia falar dos pacientes elegíveis ao transplante e o Helma falar um pouquinho aí dos avanços de tratamento de pacientes que não são elegíveis ao transplante. Eu acho que os dois evoluíram bastante, né, Helma? As duas, a gente tem encaminhado bem com as novas drogas para ambos os grupos. Eu vou falar um pouquinho dos elegíveis, então. A gente atualmente está estabelecido que a gente trata esses pacientes com 4 drogas. Então, a gente inclui um anticorpo monoclonal anti-CD38 na primeira linha, junto com o esquema que a gente já fazia, que era o VRD. E isso foi importante porque a gente conseguiu respostas bastante profundas. O que é isso? A gente, quando a gente avalia o sangue do paciente, o paciente não tem mais a presença da doença, da proteína monoclonal. Quando a gente vai na medula do paciente, a gente não identifica nenhuma célula doente. E isso é bastante importante, a gente ter essa resposta profunda para lá na frente a doença demorar bastante tempo para não recair, né, para voltar. E acho que no não elegível também, né, Helma? O não elegível, o tratamento é muito parecido, né? A gente usa as mesmas 3 ou 4 classes de drogas, que a Mariana já comentou, são as mesmas classes de drogas. Para os pacientes muito mais idosos ou pacientes frágeis, que a gente considera que não vão suportar um tratamento tão intensificado, a gente pode reduzir o número de drogas, eventualmente usar 3, às vezes até 2 drogas, mas praticamente todos os pacientes vão merecer serem tratados, né? A gente pega até pacientes bastante idosos, frágeis, que quando a gente trata, mesmo com doses baixas de corticoide ou imunomodulador, que é uma das classes de medicações, os pacientes melhoram bastante a qualidade de vida e vão ter um ganho aí de sobrevida livre de progressão. Pegou um ponto importante, né? Porque como é uma doença mais de pacientes idosos, muitas vezes a pessoa fica em dúvida, mas por que eu vou diagnosticar se um paciente já está tão frágil, já tem uma disfunção renal, uma anemia? Porque tratando, a gente consegue muitas vezes melhorar a condição clínica do paciente, né? Muitas vezes o tratamento não vai deixar ser tóxico, ele consegue recuperar, né, a qualidade de vida dos pacientes. A gente sempre tem em mente que nos últimos 20 anos a história natural do mieloma mudou muito, né? Antigamente os pacientes viviam 2, 3 anos, hoje não é incomum de ter pacientes vivendo 10, 15, 20 anos com mieloma múltiplo. Então, a gente está transformando o mieloma numa doença crônica.
Excelente, né? E aí, eu entro num ponto que eu acho que é um ponto do hoje, né? Então, assim, manutenção para sempre, interromper manutenção, falando aqui em primeira linha, né? Eu acho que é um ponto que a gente discute bastante em congressos, né? A gente, muitas vezes, muitos estudos foram desenhados com 1 ou 2 anos de manutenção, depois a gente entendeu que era interessante manter a manutenção até a progressão de doença, ou o paciente não conseguir mais aquela terapia. E eu acho que agora a gente está vendo no congresso, a gente está dando um passo para trás, né? A gente já está entendendo que existe um subgrupo de pacientes que são aqueles que não têm uma doença de tão alto risco, que conseguem manter a DRM, né? A doença residual mínima negativa, então que a gente não identifica nada da doença na medula do paciente, talvez a gente consiga parar a manutenção e ele ficar, né, livre de toxicidades, com uma qualidade de vida até melhor, sem que a doença volte. Então, agora a gente está entendendo cada vez mais que quanto melhor a gente conseguir medir essa doença e entender que ela realmente está negativa, talvez a gente consiga parar essas manutenções. Então, muito bom. E falando aí em novidades, né, ano passado a gente, na verdade, ano retrasado, a gente teve a aprovação de bispecíficos para mieloma múltiplo, né? E aí é um tipo de terapia, né, que engaja as células T. E eu queria que você comentasse um pouquinho, Helman, sobre esse tratamento. Então, a grande novidade do tratamento do mieloma nos últimos anos foi essas terapias que nem você comentou, que ativam o linfócito T. Uhum. O linfócito T é uma célula importante do nosso sistema imunológico, né? Ela que vai combater ali as células neoplásicas. Então, terapia bispecífica, a gente fala, são medicações que grudam ali no linfócito T e são o cupido, ele faz esse linfócito T grudar na célula do plasmócito doente, a célula neoplásica, e faz uma terapia, a gente fala, imunológica. Uhum. A gente tem vários targets agora, né? A gente tem o BCMA, tem o GPCRS5, que são alvos que a gente começa a usar no mieloma e tem mostrado resultados muito promissores, né? Eles estão aprovados no Brasil, por enquanto, só no cenário dos pacientes com doença recidivada ou refratária, previamente expostos a outras classes de drogas nas linhas anteriores, mas que tem mostrado resultados tão bons que provavelmente num futuro não tão distante elas vão, né, serem trazidas para as linhas mais precoces. E também, mais recente, né, Mari? A gente teve a sorte de ter aprovação aqui no Brasil de terapia celular do CAR-T-cell. Você poderia falar um pouquinho quais pacientes são elegíveis, como é que funciona essa terapia? Eu acho que, assim, o CAR-T-cell no mieloma trouxe um ânimo bem importante, né, para a doença. A gente teve respostas bastante surpreendentes nos estudos que foram feitos. Então, a gente tem atualmente já aprovado e comercializado um CAR-T-cell que ele tem um alvo que a gente fala que é o BCMA, que é um dos alvos que a gente também tem biespecífico. Então, de forma bem simples, o que é o tal do CAR-T-cell, que a gente fala em linfoma, fala em LLA, a gente fala em mieloma também. A gente tira o próprio linfócito do paciente, um pouquinho, né, de linfócito do paciente, isso é levado para o laboratório, a gente modifica esse linfócito para torná-lo, mais, a gente fala, mais forte, né, um super linfócito. A gente faz com que ele reconheça especificamente o alvo que a gente quer reconhecer. Então, a gente coloca um alvo do mieloma e depois que a gente fez essa modificação genética no laboratório, o paciente interno, a gente infunde essa medicação na veia do paciente. Medicação não, esse linfócito modificado na veia do paciente, e aí ele vai agir, né? Ele vai procurar esse alvo da célula do mieloma, vai atacar e vai matar. Então, a gente tem o CAR-T para linfoma, para LLA, e no mieloma a gente teve respostas, assim, para um paciente que a gente esperava mais ou menos 30% de resposta, ele levou para quase 100%, para 97%. E respostas com resposta completa, respostas profundas, então, é uma resposta bastante surpreendente. E aí, com isso, a gente conseguiu aprovação para um paciente que já foi tratado e que tenha recebido as 3 principais classes de drogas no mieloma, então o imunomodulador, como por exemplo a lenalidomida, o inibidor de proteasoma, como por exemplo o bortezomib, e o anti-CD38, como por exemplo o daratumumab ou isatuximab. O paciente que apresenta uma recaída, que já recebeu essas 3 classes de drogas, ele pode, né, ter acesso à terapia com CAR-T-cell. E a gente teve um outro estudo que foi bastante interessante, que ele foi um estudo que comparou o CAR-T-cell com o que teria de terapia padrão, com medicações, num paciente também recidivado que fosse refratário à lenalidomida. E eles, comparando os 2 grupos, eles viram que houve um benefício da infusão do CAR-T-cell para os pacientes também, tanto em tempo da doença voltar, né, em sobrevida livre de progressão, quanto em sobrevida global também. E também a gente tem essa segunda indicação, então, para o paciente que é refratário à lena, mesmo se não tiver recebido aí o anti-CD38. E, como a gente teve um resultado bastante animador, a gente está trazendo isso cada vez mais para a prática clínica e a gente espera que a gente tenha resultados tão bons quanto a gente teve no estudo clínico tratando esses pacientes.
E eu acho que seria legal também, assim, encerrar um pouquinho do nosso bate-papo, já que todos esses avanços vieram por estudo clínico, né? E a gente participa de alguns estudos clínicos aqui. Tem experiência? O que você recomenda? Acho que estudo clínico sempre é uma boa opção para o paciente, né? A gente sabe que essas terapias novas, elas têm um acesso limitado, né? Poucos pacientes têm acesso, e o estudo clínico dá a possibilidade dos pacientes terem acesso precocemente a essas novas medicações. A gente teve o privilégio de ter estudos com CAR-T-cell para pacientes na primeira linha, né? Para pacientes não elegíveis ao transplante. Infelizmente, esse estudo não está recrutando mais pacientes, já foi encerrado o recrutamento. A gente está esperando os resultados e a gente tem ainda um estudo para pacientes elegíveis ao transplante, que de vez de serem submetidos ao transplante, eles estão sendo submetidos ao CAR-T-cell. Bastante É um interessante estudo também. muito legal, né? A gente também incluiu alguns pacientes nesse trabalho. E para os pacientes com doença recidivada refratária, a gente tem estudos abertos com novas classes de drogas, tanto biespecíficos quanto outras classes que a gente não chegou a comentar nesse bate-papo. Modos, né? O É. mesigdomide, a gente tem Sim. estudo. Pro alvo do 11 e 14 também Uhum. a gente tem estudo. Eu acho que é interessante os pacientes saberem, os médicos também poderem encaminhar para esses estudos clínicos, né? Exato. Legal. E vocês querem encerrar com alguma palavra final? Quer começar? Não, primeiro lembrar, né, que o mieloma hoje em dia é uma doença que a gente mudou a história natural, a gente consegue ter uma boa qualidade de vida com pouca toxicidade, os pacientes vivendo cada vez mais e melhor, né? Então, tentar tirar um pouco esse estigma que o mieloma carrega ao longo dos anos. Eu costumo falar, quando eu estou atendendo paciente, que é uma das doenças que acredito que mais evoluíram na medicina, pelo menos na hematologia, com certeza. Então, que a gente, quando eu estava na residência, que não faz tanto tempo assim, a gente tinha uma outra doença. Hoje a gente consegue tratar de uma forma muito melhor. Então, dá para o paciente, que você falou, principalmente qualidade de vida, além de aumentar bastante, né, tempo de sobrevida, é tudo que a gente quer que o paciente viva mais e viva melhor. Então, quanto antes a gente conseguir identificar que esse paciente tem um mieloma e conseguir tratar, com certeza a gente vai estar aí melhorando o futuro dele também. Muito obrigada, então. Obrigada, E gente. até o nosso próximo Hematocast.